Guarulhos em Questão faz um pequeno intervalo. No próximo bloco eu converso com o Luiz Fernando Borges, que é consultor e educador ambiental. Você vai conhecer coisas impressionantes sobre a nossa Serra da Cantareira. Até lá. O Guarulhos em Questão está de volta e eu converso neste bloco com Luiz Fernando Borges, que é consultor e educador ambiental. Luiz, seja bem-vindo ao Guarulhos em Questão. Olá, obrigado. Eu queria que você explicasse um pouquinho, primeiramente até para o nosso telespectador conhecer, como que você acabou na questão ambiental, como educador, como consultor ambiental. Então, isso foi uma história de vida até que eu tive com a minha família. Então, desde pequenininho, nós íamos sempre para a Serra do Mar, íamos acampar em praias. Então, acho que desde pequenininho eu peguei esse gosto pela natureza. Uhum. E daí você começou até a participar de grupos que iam fazer trilhas, que iam fazer acampamentos? Eu já tinha aquele interesse, então Tá. assim, quando eu era muito pequeno ainda não tinha essa autonomia. Uhum. Mas na adolescência eu já comecei a acampar sozinho, começar a procurar como que se fazia para acampar, conhecer os lugares. Uhum. E eu comecei a acampar em praias também, assim como eu fazia na infância. E aí, só que eu comecei a ver umas questões assim de as pessoas não conservarem, chegarem nesse lugar e não ter uma conservação adequada daquele lugar, deixavam lixo. Tanto é que anos depois que eu frequentava as praias, teve algumas leis que não permitem agora você acampar na praia, só em campings reservados. Tá. E aí qual que foi a sua atitude logo que você começou a se sentir incomodado com essa questão de preservação, por exemplo, de lixos e a má conservação das praias? Fora eu assim, fazer algum trabalho para a preservação do ambiente, de levar o máximo que eu puder de lixo daquele local, eu comecei a pensar como que eu poderia solucionar isso. Foi aí que nasceu a empresa. Tá. Né? Aquela ideia de alguns amigos se reunirem, começar a ter algumas ideias, e a gente começar a falar o que nós podemos fazer para o ambiente, conscientizar as pessoas. Então a ideia partiu dessa conscientização. Daí surgiu a Sapo Mochileiro. Daí surgiu a Sapo Mochileiro, que ainda era girininho, agora já se tornou já um se sapinho. tornou uma empresa, já temos 8 anos de estrada. Que bacana. E quais os focos da Sapo Mochileiro? Como que ela trabalha, além dessa questão da preservação, da conservação? Mas existem outras áreas de trabalho que a Sapo Mochileiro desenvolve. Quais são? Então, nós desenvolvemos alguns trabalhos que foi em relação à consultoria. Então, tem uma parte prática da empresa que nós fazemos consultoria em manejo de trilhas, tanto em implantação como cursos, ou adequação de uma trilha de uma área natural. Se a pessoa tem uma área, uma reserva, um parque, e tem uma trilha que ele só fez como uma forma de picada, sem técnica nenhuma, nós vamos lá e levamos conhecimento de uma forma mais acessível para ele. Por exemplo, se eu tenho um sítio numa área bem afastada, de reserva que seja, enfim, e eu tenho uma mata muito fechada lá, e de repente eu quero abrir um espaço até o topo de uma montanha,
Só que eu não faço ideia disso e não quero também só pegar um facão e sair Sim. limpando. Eu posso entrar em contato com a Sapo Mochileiro? Aí você entrando em contato com a Sapo Mochileiro, nós temos técnicos, biólogos, gestores ambientais, educadores ambientais, e nós vamos fazer o planejamento dessa trilha, ver por que você quer aquela trilha, tem que ter um motivo para criar a trilha. Tá. Se é educação ambiental, se é para ecoturismo. Então nós vamos fazer toda a avaliação, ou a consultoria que a gente recomenda o que o empreendedor quer fazer na área dele, ou seria uma consultoria seguida de uma implantação, fazendo a capacitação dos funcionários dessa área, ou então simplesmente nós fazemos todo o trabalho e não envolvemos nenhum funcionário, mas o ideal seria que envolvesse essas pessoas, porque eles vão fazer a manutenção desse local. É aquela história, né? Tipo, se a pessoa trabalhou, esteve junto no processo de criação do desenvolvimento, ela vai ter um zelo até um pouco maior com aquilo. Com certeza. Entendi. Que outras coisas que a Sapo Mochileiro desenvolve? Então, aí ofertamos dentro de projetos ou cursos livres essas atividades, tanto do manejo de trilha, sempre com uma linguagem mais acessível, que as pessoas tenham um conhecimento muito mais prático. Tá. A vivência ela dura um dia, a gente vai para um parque, para um local de área natural, e a gente faz uma vivência de acordo com o tema. Então tem o manejo de trilhas, o ecoaventura, que é uma interpretação do ambiente natural, relacionando com o cotidiano das pessoas, ela relacionar que ela é um animal, pertence àquele meio natural. Temos o Ecologia de Mananciais, que a gente está envolvendo um pescador lá da região da Biglis, que até fizemos um documentário, e envolvendo as questões, falando sobre o que é um manancial, qual a importância de se preservar a água, e tentar levar o turismo para aquela região onde ele está. Então, o Jogo Mochileiro a gente faz assim, são técnicas de como a pessoa se transforma num viajante responsável, que é essa ideia que a gente tenta resgatar da minha experiência. Tá. Então, aí entra a questão da preservação. Então todas as atividades têm essa questão da preservação, porque nós somos parceiros do Ministério do Meio Ambiente no Conduta Consciente nos Ambientes Naturais. E a gente tenta resgatar nesse curso como que a pessoa, ela mesma planeja a atividade dela. Então ela vai fazer uma viagem, ela vai prever o custo, o percurso que ela vai fazer, o que ela vai levar na bagagem, então o roteiro que ela vai fazer, se ela leva algum guia, não leva, que alimentação que ela leva. Por que isso? Para ela ter a segurança e a integridade física dela, para ela não se colocar, como a gente vê acontecendo, você vê na televisão, se perdeu, ou então até teve algum acidente, né, um pouco mais grave. Então é justamente para a pessoa planejar e saber mensurar o risco que ela tem e tentar não se colocar em situações de emergência, né, de ter que ser resgatada. Tá. Qualquer pessoa pode, por exemplo, dar uma de mochileiro? Qualquer pessoa pode dar. O papel importante, assim, o item importante seria a capacitação física da pessoa. Então ela tem que cuidar da saúde, tem que ter um bom condicionamento. Então se ela vai mochilar, ela vai caminhar bastante, principalmente por trilhas, né? Existe uma exigência, né, de acordo com a classificação e o nível de dificuldade da trilha. Tá. Agora, você, do seu ponto de vista, como você tem enxergado, né, e analisado essas questões ambientais? Porque parece que as coisas acontecem meio que como moda, né? Então, de repente, num determinado momento, a questão da reciclagem é a mais falada, a mais tratada. Depois, se esquece um pouquinho. Aí entra em moda, depois esquece um pouco a moda, entra em política. E nos atuais dias, parece que o ambientalismo é o que está em pauta. E como que você, que vivencia, que trabalha com isso, e vai lá no meio do mato e tal, nos parques, e que anda no meio das árvores, como que você tem enxergado tudo isso? Então, existem muitas políticas. Então, o motivo de ter criado a Sapo Mochileiro foi para pegar essas políticas que existem hoje e colocar na prática. Tá. Então, nós nos baseamos em leis, em manuais ambientais, para colocar todo esse conteúdo na prática. Então, nós temos bases desses cursos, dessas atividades, essas vivências, com as políticas, com os manuais e com as leis.
Então nós resgatamos esse conteúdo todo que existe já e colocamos na prática, porque o que eu sempre falo nos meus cursos, palestras, que existe uma diferença entre o discurso e a prática. Uhum. E na prática a teoria sempre é outra. Então a pessoa, tudo que ela estudou lá, se ela não vivenciar, não colocar aquele conteúdo na prática, ela não vai saber, né, os diferenciais do que é a teoria do que é a prática. Uhum. Então ela vivenciando aquilo na prática, ela vai ver situações que ela não previu, isso no ambiente acadêmico ou só na teoria. Uhum. Você acha que o governo, até o próprio cidadão, tem colocado alguns conceitos básicos sobre a questão ambiental no dia a dia, na prática dele? Ou isso ainda está só no discurso? Em parte em discurso, em parte prática. Então a gente vê pessoas que estão envolvidas e outras que não estão conscientes Uhum. da nossa situação ambiental. Tá. Então existe muitas políticas, muitos projetos bons acontecendo, vemos a coisa prática, né, sendo efetivada realmente. E só que a gente vê assim, que a economia que nós temos hoje, o modelo, né, econômico antigo, isso faz com que as pessoas ainda tenham aquele conceito, né, de você pega um ônibus, por exemplo, e você vê uma pessoa jogando um lixo para fora. Então aquilo dá né, eu falo assim, você vai falar com a pessoa acaba achando ruim com você. Então seria assim, e eu acho que as pessoas teriam que estar um pouquinho mais conscientes, assim, se ela jogar aquilo vai para o sistema de drenagem, que depois entope o bueiro, depois ela reclama, fala que é a prefeitura aqui, né? Então, assim, são várias relações, né? Então, a política está acontecendo, só que aí a sociedade civil, ela precisa participar mais. Então, sem a participação dela, que nós éramos conselheiro até de 2006 a 2008, no Conselho Gestor da APA Bororé Colônia, que é a área de proteção ambiental lá da região de Parelheiros. Sim. No extremo sul de São Paulo. E aí tem pessoas da sociedade civil que participam, né, da comunidade, que vão lá nessas reuniões, questionar as políticas que estão sendo definidas para aquele local, e elas participam, né, sobre essas políticas, o que vai ser feito daquela área. Então, acho que a sociedade civil, assim, vários projetos que ocorrem, tem essa chamada pública para eles participarem, até os parques que são criados, existe essa chamada. Então ele tem que participar mais e ser consciente das atitudes dele. Então se ele jogar um lixo pela janela, ele sabe que aquilo vai reverter para ele. Tá. Né? Vocês desenvolvem vários projetos aqui na Serra da Cantareira, que inclusive corta a nossa cidade, a cidade de Guarulhos. Sim. É até bem, como que eu posso dizer, tem um valioso, né, tesouro, que é a Serra da Cantareira dentro do seu território, né? Como que você enxerga a Serra da Cantareira hoje e como que você avalia essa questão dos loteamentos irregulares, das coisas que têm acontecido aí nesse terreno? Eu trabalhei 1 ano no Parque da Cantareira, e somos parceiros também de um projeto que tem da Secretaria de Meio Ambiente, que é Trilhas de São Paulo. Esse é um projeto para se conhecer os parques, então é um passaporte que eles lançaram para conhecer os parques. Como parceiros, nós incentivamos que as pessoas tenham esse passaporte para conhecer os parques. Tá. E eu acho assim que esses loteamentos, essa é uma realidade que nós temos, né? Então, tanto é que por esse motivo que foi criada essa APA que nós participamos. Isso é uma realidade. Então você tem aquelas questões das pessoas não terem posses, não terem condições de ir para um outro lugar e elas acabam invadindo esses locais. E o problema muito grande é a fiscalização. Não tem pessoal suficiente para fiscalizar todas essas áreas. Então você tem aquele problema, aquela pressão urbana muito intensa. A Serra da Cantareira são 7.900 hectares, então ela é muito grande. Então, mesmo que tenha uma equipe, né, capacitada, um número bom de equipe, então é impossível você fiscalizar toda a área. Então aí que entra aquele papel do cidadão. Ele está vendo que está errado, ele vai lá, denuncia, ele mesmo faz a denúncia dele, fala que está colocando entulho lá numa região, aterrando, como acontece na Bines, né? Então chegam lá, vão aterrando,
e aí começam a fazer um loteamento em cima. Uhum. Então, e acho que parte do cidadão dele observar isso e ver que está errado e reportar a um órgão. Né? Você acha que se o cidadão que está mais próximo, que vivencia aquilo no dia a dia, se preocupasse mais, talvez não se tornar um ambientalista, né? Mas se preocupasse um pouquinho mais com o que estão fazendo ali, naquilo que ele enxerga próximo dele, a questão ambiental seria até melhor tratada por parte do governo também e das iniciativas seria privadas? Porque o governo, as pessoas esperam muito do governo. Então, o que acontece é assim, o governo tem as ferramentas, Tá. só que ele precisa de um apoio da população para que essas ferramentas sejam utilizadas. Uhum. Né? Então, assim como o programa Conduta Consciente que nós participamos, nós divulgamos, nós tentamos levar esse conteúdo para as pessoas. O governo tem aquilo instituído na política dele, de meio ambiente. Então, a pessoa tem que estar consciente. Então, eu vou falar que aquilo vai reverter para ela de alguma forma. Então, ela tem que estar consciente, ver que está errado e começar a participar, que depende dela para que tudo isso mude. Uhum. Você falou um pouquinho de alguns cursos e vocês estão organizando um curso de manejo de trilhas. Como que vai funcionar esse curso? Então, o curso de manejo de trilhas, nós vamos fazer várias atividades no Parque da Cantareira. E que consiste em que esse curso de trilhas? Passar as técnicas que são feitas para a implantação e o manejo. Porque manejo o que é? Assim, basicamente a gente fala manejo seria a manutenção daquela trilha. Tá. Como eu faço a manutenção, mas de uma forma técnica. Então, os alunos, a gente passa alguns conceitos, tem uma apostila que ele lê, e a gente passa alguns conceitos para ele que depois são discutidos nessa atividade prática que é um dia. E ele vai fazer o levantamento da trilha, ele vai pegar uma bússola, vai mapear toda essa trilha, só que vão passar diretrizes para ele, assim, de ele verificar se o solo está com erosão, se a mata tem pisoteio, qual que é o nível de pisoteio que tem nesse solo, se ele está muito compactado, se não está. Então ele vai avaliar uma série de fatores, se tem algum tipo de resíduo, lixo naquela trilha. E ele avaliando tudo isso, depois ele vai propor um manejo, uma alteração naquela trilha, uma adequação na trilha, quiser algo que esteja errado, aí vai esse grupo, são 2 grupos que são divididos, né? Tá. E eles vão fazer a manutenção nessa trilha, para praticar e ver como que seria a intervenção prática desse ambiente. Que legal. Então, com isso, eles vão fixando todo esse conteúdo e conseguem replicar em outras situações. Quem quiser fazer esse curso, como que deve fazer? O curso acontece que dia? O curso vai acontecer dia 29/11, Tá. Vai cair no domingo, e as pessoas devem se inscrever no site, que é www.sapomochileiro.com.br ou pelo telefone, que é São Paulo 11 2772 4061. Então tá, quem tiver interessado até conhecer um pouquinho mais da Sapo Mochileiro, www.sapomochileiro.com.br, é isso? Tá, o telefone mesmo? 2772 4061. 4061. E tem algum limite de idade, ou idade mínima para de repente fazer esse curso que vocês estão realizando? A idade assim, a partir de 16 anos, com autorização dos pais, pode participar. Pode participar. Ambos os sexos. Também. Aí ambos os sexos, até sem limite de idade. Tá. Tendo interesse e disposição. E, por exemplo, se uma escola, uma classe, ou mesmo uma empresa que queira fomentar isso para os seus funcionários, para o seu grupo, eles têm como fazer isso também? É possível? É possível. Nós temos uma parte da atividade corporativa. Então, nós ofertamos algumas atividades personalizadas. Tá. Então, a empresa ela quer desenvolver o espírito de equipe, baixo consumo de materiais de escritório, de água. Então, nós temos várias atividades que remetem a essa discussão. Então, qual que é a consciência que o funcionário deve ter para melhorar o seu desempenho em vendas, por exemplo, ou então lá do consumo, né, de papel, ou começar a fazer reciclagem naquele ambiente. Então, melhorar, com isso, consequentemente, diminuir as despesas da empresa. Então, o motivo todo dessa atividade seria baixar. Ele pode investir
um valor para essa atividade, que é uma atividade personalizada, nós fazemos de acordo com a necessidade da empresa. Tá. Então, se não for até espírito de equipe ou esses itens que eu falei, a empresa vem com a problemática dela, olha, tem um problema assim na empresa, eu quero resolver com uma atividade em campo, que é chamado anteriormente de TEAL. Nós criamos o VEAL, que aí nós permitimos uma autonomia. O TEAL ele é meio direcionado. A VEAL, que seria a vivência experiencial ao ar livre, nós damos subsídios para as pessoas verem se aquilo está certo ou errado. Então ela participa, acho que um pouco mais do que uma atividade muito direcionada. Então ela tem uma autonomia, então ela consegue diferenciar. Que bom, dá oportunidade para que ela, é como que se tipo, ela enxergou, ela vai trabalhar, ela vai decidir como que deve trabalhar e tudo mais, consequentemente ela vai ter uma bagagem maior. Bacana. Correto. Bom, Luiz, eu quero te agradecer aqui por participar do Guarulhos em Questão. Lembrar você, telespectador, que quiser saber mais do curso, na tela está passando o telefone, está passando o site da Sapo Mochileiro. E eu queria, antes de encerrar o nosso bate-papo, que você falasse assim, só como que você enxerga o amanhã do ponto de vista ambientalista sobre essas questões, né? Não só sobre, por exemplo, quando a gente fala de ambiente, a gente lembra logo de uma reserva, de um parque e tal, mas ali, do nosso bairro, da nossa comunidade, da nossa cidade, como que você enxerga isso para o dia de amanhã, para o futuro? Então, eu enxergo assim, uma perspectiva muito positiva. Talvez se eu não enxergasse dessa forma, eu não continuaria com esse meu trabalho, que é um trabalho assim de transformação. Então, fazer essas atividades, todo esse trabalho, essa consultoria para empresas ou